Pessoal, essa parte aqui, ela não acho ela tão simples, tá, de explicar, então eu vou pedir bastante atenção de vocês e, por favor, coloquem nos comentários, me mandem as dúvidas, vamos fazer desenvolver isso junto, porque ela bem feita ajuda muito no caminho das melhorias. Mas eu confesso que na hora de explicar, na hora de mostrar para vocês como que faz, né? Eu tenho algumas variações aqui que ela funciona como uma interatividade, então muda as escolhas conforme o projeto. E eu não gostaria de responder depende para vocês, tá? Então eu vou tentar aqui mostrar alguns exemplos, vou mostrar como que eu faço, como que funciona, e por favor vocês me acionem aqui se ficar alguma dúvida, porque realmente eu acho que confunde alguma coisa, elas são bem parecidas, mas são diferentes no conceito para que serve cada uma delas, tá? Eu vou tentar colocar com exemplos aqui. Elas são, o primeiro ponto, elas são diferentes, ela não tem a mesma finalidade. Classificar serve para uma coisa, agrupar serve para outra coisa e priorizar serve para outra coisa. Eu acho que se a gente pensar assim, primeiro, vamos construir essas ideias juntas. A classificação serve para me dar clareza, tá? Ela vai dar clareza para mostrar, clareza para escolher, ela serve para dar clareza, que eu vou usar vários filtros aqui e eu vou falar um pouco sobre isso. O agrupamento serve para dar potência. Serve para dar potência, fazer sentido. Eu vou agrupar, não juntar, eu vou agrupar para dar potência às melhorias. E a priorização, né, serve para a execução. É para eu ser mais eficaz ou às vezes até mais eficiente, que é diferente. Então, eu posso e devo usar em conjunto, mas elas não são a mesma coisa, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. A classificação, ela pode ter diversos filtros. Eu costumo fazer curto e longo prazo, eu costumo separar por origem, pessoas, processos, serviços, assim, programas ou sistemas, né? Eu costumo criar alguns filtros para me dar clareza, porque isso aqui serve a clareza para eu montar, serve de clareza para eu mostrar para o cliente. Então eu coloco vários filtros aqui que podem variar, eu estou dando alguns exemplos aqui, tem cliente que até já tem o seu próprio filtro. Você pode usar o seu para poder separar mesmo, é só para te ajudar a enxergar melhor onde está o problema. Isso ajuda muito a enxergar, por isso a clareza, tá? Eu coloco, quando a gente fez bem aquela lista de dores, eu tenho aquele vídeo que eu mostrei lá, eu recomendei para assistir no YouTube, a aula de como usar o diagrama de causa e efeito para potencializar as melhorias. Eu falo sobre as origens, né? As origens das dores, as causas das dores, que pode ser por pessoas. Na qualidade usa até o 6M, né? Máquinas, mão de obra, matéria-prima. E você não precisa ter essa habilidade ou esse conhecimento, mas você pode criar separações. Ó, essa melhoria resolve a parte de pessoas, essa melhoria resolve a parte de sistemas, essa ação, aqui, essa melhoria que você está agrupando aqui, essa melhoria aqui, esse ponto de melhoria, né, resolve a parte de processos. Então você pode criar essa separação aqui na classificação. Coloca uma coluna naquele Excel e você pode classificar item a item. Tá? Lembrando que isso aqui é para melhoria. As dores ficaram lá atrás, você usou a relevância, achou as causas e agora você vai nomear para cada causa daquela algumas melhorias que resolvem aquela causa. Então aqui eu estou falando de uma lista de melhorias, isso é importante, tá, pessoal? Eu vou classificar as dores, você já classificou. As dores você classificou lá na relevância e nas causas. Agora você continua com aquela planilha e vai colocar uma coluna a mais ali, vai colocar o ponto de melhoria. Eu costumo chamar ponto de melhoria porque eu vou agrupar os pontos e fazer uma melhoria. Eu gosto de usar essa linguagem, tá? Mas você pode chamar de melhoria se quiser, ou chamar de remédio se quiser, porque lembra que para cada dor daquela lá, eu posso ter vários pontos, né, de melhoria. Lembra do exemplo dos juros, pagamento de juros e multa que eu dei lá atrás? O pagamento de juros e multa podia ter uma causa que era
indisciplina, outra causa de falta de planejamento, outra causa de falta de sistema. Então existem várias causas e eu posso ter vários remédios. Eu vou listar agora os remédios aqui, tá? É bem importante entender isso. Então vai ter aqui troca de sistema, vai ter aqui customização de sistema e aí classificação, estou falando de sistema. Vai ter treinamento de pessoas, vai ter contratação de um novo líder, aí eu estou falando na classificação de pessoas. Né? Vai ter aqui uma alteração na forma de fazer, uma centralização ou uma etapa a mais ou a menos, eu estou falando aqui de processos, então eu estou classificando como processo. Entende como eu posso ir classificando os diversos pontos de melhoria aqui, ó. Tem um ponto de melhoria A, o B, o C, o D, pode ter diversos aqui, né? Aqui eu vou cuidar dos pontos de melhoria. São os vários remédios, né, que eu estou colocando aqui. Então tem o A, o B, o C, o D, o E, vários pontos, e eu vou classificar de acordo com o que eu determinei. Posso colocar outra classificação, curto, médio prazo, eu posso colocar isso aqui, não estou falando ainda de dificuldade, né, então estou só classificando, e é bem importante separar isso. Aqui eu estou classificando para dar clareza. Ó, isso aqui vem daquela área, eu posso colocar a classificação por área, se eu quiser, por responsável. Eu posso ter várias colunas aqui, entendido? Isso aqui é para me dar clareza, tá? O agrupamento, pessoal, é um pouquinho diferente. Eu vou pegar esses pontos e vou olhar para ver se ele tem similaridade. Aqui eu já diria que aqui sim, eu já estou falando da melhoria. Eduardo, qual é a diferença, ponto de melhoria e melhoria? Eu explico novamente aqui. Eu falo dos pontos de melhoria, que são itens que podem compor uma melhoria maior. Elas podem trabalhar sozinhas, mas repare que eu posso ter um treinamento junto com a customização de sistema, junto com uma alteração de uma rotina, e essas três podem trabalhar juntos para melhorar a eficiência no atendimento do TI. Entende que eu posso usar três aqui para fazer a mesma melhoria, tá? Então isso funciona, não é só em processo, tá, pessoal? No dia a dia nós lista primeiro para nos dar clareza, tá bom? E aí depois aqui eu vou classificar e eu vou agrupar aqui. Por exemplo, essas 5 aqui, que estariam com alguns filtros, poderia ser assim, ó, curto prazo, curto prazo, curto prazo, uma classificação, e pode ser de... Aí esse pessoas, então não vai ser relevante aqui, e aqui pode ser longo prazo, ó, pode ser longo prazo, e vamos dizer que tem 15 aqui, e essas 5 são referentes a essa melhoria. Então eu vou agrupar, essas melhorias aqui dentro. Eu vou trazer as 5 aqui dentro, né? Essa é longo prazo, essa é longo prazo também, essa aqui é curto prazo. Ou a classificação que você escolher, tá, pessoal? Eu só estou tentando achar aqui uma similaridade para dar potência. Vamos dizer que se eu combinar aqui o A com o B e com o E, né, eu posso fazer uma melhoria, ou eu posso colocar todas aqui dentro também, como está ali, o C e o D. Tá? Então, eu posso tanto ter uma melhoria única com esses 5 itens, como eu também posso dividir a melhoria. Tá? Eu posso dividir a melhoria. Então, a classificação vai me ajudar a montar a melhoria. Pode ser que eu não tenha divisão nenhuma e pode ser que seja cada uma dessas uma melhoria única, tá? Um ponto de melhoria já é único. Eu estou só falando porque vai sair muita coisa pequena aqui. Vai sair muita coisa pequena. Se você não deve, acho que, levar um caminhão de coisas para a direção, para a liderança. Então, eu defendo que você leve aqui, ó, 1, 2, 3 melhorias, faça por ondas. Então, eu estou tentando agrupar isso aqui. Por exemplo, saiu 2 aqui num exemplo, pode ser, ter N variações, tá? Depois que eu tenho esse agrupamento, tenho 1 e 2 aqui, eu vou priorizar. Aí sim, eu preciso cuidar um pouco do esforço e impacto, por exemplo.
esforço e impacto. É um dos jeitos de fazer, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui para cada ponto desse aqui, a gente vai determinando, né? De 1 a 5, por exemplo, você vai fazer assim uma matriz esforço e impacto, né? E você vai colocar aqui, ó, 5 de esforço, 2 de impacto. E aí você pode ou não colocar um peso aqui, ó, pode ou não, né? Esse peso de 1 a, sei lá, você colocou o peso 1 e peso 2. E aqui você vai fazer a continha, ó. Esse vezes 5 vezes 2 vezes 1, e aí deu um 10 aqui. Aí você tem na outra um esforço 1, que é um pouco esforço, e um impacto 5, esse aqui é o desejo de todo mundo, né? E ainda um peso 2, né? E aí você tem lá o 10 também, e aí você vai fazendo a pontuação aqui, e depois você vai decidir qual é, né, qual é que você vai priorizar aqui, dependendo do ranking que der aqui. Normalmente a gente realiza 80% das melhorias, né? A gente vai classificar e não tenta fazer todas. Então eu vou usar o esforço e impacto, eu vou falar um pouco sobre isso aqui, um pouco mais no detalhe além disso aqui, e a gente tenta fazer as maiores. O que é importante agora a gente saber? Uma pergunta que muita gente me faz: Eduardo, eu classifico antes de agrupar ou eu agrupo, né, antes de classificar? Entende? Assim, eu vou classificar elas aqui, a melhoria como um todo, a B e a C, e a E, aliás, ou eu classifico todas? E essa resposta é a que funciona para mim. Às vezes confunde o pessoal, que eu faço no modo interativo. Eu classifico primeiro todas as linhas, agrupo e aí eu decido, né? Eu faço isso primeiro, jogo para cá, segundo, e depois volto para cá num terceiro passo, tá? Para avaliar e classificar de novo, e eu continuo fazendo isso aqui para ter aqui uma resposta, tá? Isso aqui é um ciclo, né? Um PDCA. E por que eu faço isso? Eu classifico uma por uma para eu ter noção porque elas são separadas mesmo, né? E a hora que eu junto, agrupo elas aqui, eu vou ter coisa diferente. Eu vou ter 3 que são curto prazo, 2 longo prazo. O que eu vou falar para a liderança? Eu vou falar que eu vou fazer e vai ser rápido? E vai ser longo? Então, assim, eu classifiquei aqui do jeito isolado, mas a hora que eu jogo para cá não faz muito sentido, porque o líder ou você mesmo vai se confundir, você vai filtrar a melhoria. Na hora que você filtra a melhoria, se você filtrar por prazo, vou fazer só de curto prazo. Aí vai ficar 2 de fora, mas elas são da mesma melhoria. Então isso causa confusão. Então eu faço isso aqui, faço esse primeiro, monto, depois na hora que eu montei, eu volto para reclassificar. Entendeu? E aí essa reclassificação que eu faço essa confusão para dar clareza no final. A classificação pode acontecer 2 coisas. Número 1, eu divido a melhoria, dividir, ou seja, vai virar melhoria 1 e 2, aqui, né? Vai ficar 1 e 2. E aí eu executo ela separadamente. Ó, essa aqui virou uma melhoria 1, melhoria 2 eu divido. Eu já fiz isso aqui, né? Eu classifiquei, vim para cá, voltei, vi que não dá para juntar aqui, né? Colocar a mesma melhoria, um é curto prazo, ou o longo prazo, um tem um impacto diferente da outra, então eu divido mesmo. Ou a segunda opção, eu mantenho uma melhoria única, mantenho um só, mas o importante aqui, eu faço em fases. Como assim fases? Eu pego uma melhoria, ó, essa aqui é para redução do tempo de atendimento do TI. Eu tenho uma melhoria só, que tem 5 pontos de melhoria dentro dela. Dentro deles, 3 são de curto prazo, 2 são de longo prazo. 2 têm um alto investimento, uma tem um impacto alto, eu olho isoladamente. Aí eu falo, a nossa proposta é que tenham 3 fases de implantação. A primeira, nós vamos executar esses 2 pontos.
A primeira fase nós vamos executar esses 2 pontos, que são curto prazo, os 2, investimento baixo. Na segunda fase, nós vamos fazer essa aqui de curto prazo, mas que tem um investimento um pouco maior, né? E ainda é curto prazo. E por fim, eu faço essa C&D que é longo prazo, e aí uma tem investimento, outra não tem. Entende que eu fiz 1, 2, 3 fases aqui, ó. 1 mais 2 mais 3, estou dando esse exemplo, que eu estou trazendo aqui, ó. Tá? Precisa ter 3? Não, pode ter 2 fases, pode ter 5 fases. Eu gosto muito dessa ideia, tá? Porque eu deixo uma melhoria só, ela fica bem forte, e eu divido em fases, porque aí ó, você faz a fase 1 para estabilizar, para fazer o básico, que tem pontos de melhoria do básico, depois você faz uma melhoria para aumentar, assim, para ter uma ferramenta mais de controle, para aumentar o desempenho, e depois você faz uma melhoria para fazer a gestão desse desempenho, por exemplo. Então é uma melhoria com 3 fases. Eu faço isso aqui, ou se não conseguir enxergar dessa forma, aí sim eu divido. A divisão é importante também, pessoal, porque na divisão eu posso manter as melhorias mais seguras. O que quer dizer isso? A melhoria, a liderança pode falar não, pode inviabilizar a apresentação da melhoria. Então, ou você pode chegar à conclusão que tem que gastar muito. Se você faz uma só, você vai tomar um X aqui na melhoria toda. Então, se você sentir que tem risco, né? Então aqui eu diminuí risco, ó. Se você sentir que tem risco de perder essa proposta, né? Eu estou falando aqui de apresentar para a liderança, mas é a sua ideia, tá? Se a sua ideia está uma melhoria única e ela só funciona sozinha, assim, tudo junto, eu não consigo dividir, ele pode falar não. Falar a ideia dele, tem que investir e você perde a melhoria. Aí quando eu sinto esse risco, eu divido. E aí eu divido em 2 melhorias e aí assim eu consigo, vai que ele reprova uma, eu deixo uma seguir. Então isso aqui, pessoal, eu não tenho essa regra rígida, tá? Eu quis mostrar para vocês, como eu disse no módulo anterior, às vezes gera uma confusão primeiro, para depois dar clareza. Isso aqui para mim é interativo. Só que eu queria trazer nesse momento essa distinção entre classificação, que é para dar clareza, potência, aqui, que é o agrupamento, e a execução. A execução é para usar aqui, por exemplo, uma matriz de esforço e impacto. Eu vou falar exclusivamente dela agora, só para separar um pouquinho, que ela é um pouquinho mais confusa, mas eu gostaria que vocês guardassem esses conceitos diferentes e tentassem fazer esse de módulo interativo. É assim mesmo, pessoal. Para montar uma coisa potente, eu tenho que construir. Eu não tenho uma estrutura, um framework lá que eu possa só lançar e já sai pronto. Eu tenho que pensar, eu tenho que montar, eu tenho que usar os objetivos do projeto, eu tenho que olhar como está a minha rotina para ver o que faz sentido nessa melhoria. Lembre-se que eu tenho que chegar lá e mostrar o ganho para ele, né? Então eu estou tentando montar aqui como que eu vou ter ganhos mais rápidos, ganhos maiores. Isso tudo eu separo aqui nessa parte de classificação e depois no esforço e impacto eu vou direcionar para ação, que nós vamos falar um pouquinho mais agora.